Primeiramente, obrigada pelo convite. A Luísa estudou comigo na universidade, a gente tem uma trajetória, e o Eusébio é meu colega na Unicamp também, no doutorado. Então, eu acho que grande parte dos elementos que ele trouxe na análise, talvez eu repita ou dê ênfase em alguns deles, porque, de fato, eu concordo 100% com o que foi trazido aqui e acho que são elementos importantes para pensar a juventude. Antes disso, eu queria lembrar que eu sou militante de um movimento social de juventude e que, embora essa seja a nossa característica fundamental, a gente também está começando a acumular no debate sobre juventude. Ou seja, talvez isso seja sintomático da percepção de que o tema da juventude foi, de certa forma, escanteado dos debates da esquerda no último período. Então, mesmo as organizações políticas que são de juventude ainda estão iniciando um acúmulo mais teórico e político em torno do que significa essa categoria, o que demarca o que é ser juventude, a relação da dimensão biológica, etária, com uma dimensão mais social. Então, eu queria, a partir dessa fala, louvar também esse debate. Eu acho que a gente precisa ir fazendo reflexões em relação a isso, que eu acho que não serve só para as nossas organizações, mas serve para o debate mais geral sobre juventude no Brasil. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que o próprio termo juventude, essa ideia de juventude, ela não é algo natural e dado historicamente. Então, a própria percepção de que existe uma camada da população que pode ser considerada juventude e que isso é diferente, da fase infantil da vida ou da fase da vida adulta, é fruto de dois movimentos que a gente pode perceber de forma dialética, ou seja, que eles interagem simultaneamente e o embate entre essas duas dimensões possibilitou o surgimento de que hoje a gente chama de categoria social da juventude. O primeiro deles é que, com a primeira revolução industrial, o desenvolvimento da máquina, da mecanização do trabalho, fez aumentar o que a gente chama de produtividade social do trabalho. Então, um trabalhador, a partir do incremento nos meios de produção e desenvolvimento tecnológico, passou a produzir 2, 3 mercadorias a mais do que ele produzia naquele dia. Ou seja, um trabalhador conseguia produzir a mesma quantidade de mercadoria que todos os outros trabalhadores no período passado. Então, isso foi gerando a possibilidade de existir uma parte da sociedade que não necessariamente trabalharia e, ainda assim, os patrões conseguiriam manter a sua taxa de lucro na medida que eles continuariam produzindo a mesma quantidade de mercadoria. Então, por um lado, é um movimento dessa dimensão mais produtiva, ou seja, é possível para o capital não usar um contingente social no trabalho, efetivamente dito, e mesmo assim garantir essa taxa de lucro. E, por outro lado, existe uma pressão muito grande no bojo da luta de classes, da formação da classe trabalhadora, principalmente na Europa, de questionamento da utilização de pessoas muito jovens no mercado de trabalho. Ou seja, então, o termo juventude é relativamente novo, dá para dizer que é uma categoria da modernidade, É uma categoria que se consolida a partir de, por um lado, o avanço da produtividade do trabalho e, por outro lado, a própria dinâmica da luta de classes que impôs essa condição de uma parte da classe trabalhadora não participar efetivamente das atividades produtivas, Então, juventude, a gente entende a partir daí. Eu queria também frisar um outro elemento que o Eusébio falou, que é o da centralidade do trabalho. Então, não é à toa que a gente escolhe lidar com o tema da juventude quase sempre vinculado à dinâmica do trabalho, porque o trabalho tem uma dimensão central na vida da gente. O trabalho, além dele estar presente cotidianamente na vida da classe trabalhadora, ou seja, a gente não pode prescindir do trabalho, a gente não pode ficar sem trabalhar, o trabalho também dá uma certa identidade social e coletiva, Ser trabalhador envolve essa dimensão da assunção de uma identidade profissional, isso tem centralidade na nossa vida. E mesmo todo esse movimento recente da indústria 4.0, da inteligência artificial, do grande desenvolvimento no campo tecnológico, mesmo assim, o trabalho não está colocado sob risco. Eu trabalhei na CUT também e eu ouvia muitas falas, às vezes meio desesperadas, assim, de que a evolução das forças produtivas
poderia acabar com o trabalho, ou tirar a centralidade do trabalho, ou retirar trabalhadores do trabalho, ou seja, ela poderia gerar um desemprego estrutural. Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado isso. Ainda que várias ocupações vão se extinguir nesse período, ou seja, que vão poder ser substituídas efetivamente por máquina, o trabalho é o elemento central do capitalismo. O capitalismo não existe sem trabalho. O trabalhador é a única mercadoria do sistema capitalista que é capaz de gerar mais valor do que ela mesma vale, né? Se a gente for olhar numa perspectiva mais marxista. Então, mesmo que várias ocupações se extinguam nesse período, outras várias vão surgir. Não existe correlação estatística entre aumento de desemprego e aumento do desenvolvimento tecnológico. Senão, por exemplo, países como o Bangladesh teriam pleno emprego, porque tem um desenvolvimento das forças produtivas menor, e países como o Japão, que tem um alto grau de desenvolvimento tecnológico, teriam um desemprego maior. Ou seja, não existe essa correlação. Aumento da tecnologia não leva ao aumento do desemprego. E aumento da tecnologia não leva à precarização do trabalho. Essa seria uma análise mecânica que retira o poder da política. Ou seja, são decisões políticas, a fase que a gente vive do capitalismo neoliberal, que consegue casar esse elemento de aumento do conteúdo tecnológico e precarização de algumas relações de trabalho. Mas eu quero dizer que essa não é uma relação estática e mecânica. O trabalho não vai acabar e aumento da tecnologia não gera precarização do trabalho. Não são coisas relacionadas. A gente, na sociedade socialista, vai precisar de amplo desenvolvimento das forças produtivas. Isso não significa precarizar a mão de obra. O que precariza a mão de obra são opções políticas que relegam ao mercado de trabalho e ao trabalhador um lugar de superexploração da força de trabalho. Mas se a gente for pensar ainda na divisão geográfica e social geográfica dos países, nos países subdesenvolvidos, como é o Brasil, esse cenário da máquina substituir o ser humano está muito mais longe de acontecer. Quer dizer, já existe tecnologia suficiente no mundo, por exemplo, os Estados Unidos usam muito, de construção daquelas casas meio pré-montadas, né? Chega uma máquina lá, despeja uma casa num terreno. Já existem altas tecnologias, altas não, podemos dizer até uma tecnologia mediana, que, por exemplo, permite que um trator corte toda a cana plantada no solo. Mas por que o Brasil ainda tem 1 milhão de boias frias? Vocês pensam? Um país que tem 1 milhão de pessoas que se dedicam com uma técnica extremamente rudimentar a cortar cana-de-açúcar. Ou por que a gente tem tanto pedreiro? Ou como o Eusébio falou, que eu estudei, por que a gente tem 7 milhões de empregadas domésticas no Brasil? Então, o que determina que a gente não use dada tecnologia, mesmo que exista na sociedade, e opte por usar trabalhadores nos países como o Brasil e outros países subdesenvolvidos, é porque o trabalho aqui é barato. Ou seja, aqui nós estamos muito mais longe de identificar uma substituição da máquina pelo trabalhador, porque é muito mais barato contratar trabalhador, principalmente em períodos de crise e reorganização pós-crise, porque o trabalho é barato, a mão de obra é muito barata no Brasil. E isso porque a gente tem um tipo de mercado de trabalho, né, uma herança desse subdesenvolvimento, uma herança da nossa tradição colonial, uma herança da forma truncada como a gente transitou do trabalho escravizado para o trabalho livre, com a ausência de qualquer reforma estrutural, regulação do mercado de trabalho, que fez o mercado de trabalho no Brasil ser marcado por algumas características muito fortes, por exemplo, informalidade, baixos salários. E a determinação do salário numa sociedade de livre mercado como a nossa, ela se dá pela oferta e a procura. A gente é tão uma mercadoria qualquer que a gente é tipo um tomate, sabe? O preço do tomate é determinado pela oferta e da procura e o preço do trabalho também. Então, se tem muito trabalhador no mercado de trabalho ofertando a sua força de trabalho, é possível você pagar um salário, você oferecer um salário muito baixo e as pessoas vão querer trabalhar para você. Quando o desemprego está mais baixo, quando existe uma política de regulamentação sobre o mercado de trabalho, por exemplo, no caso das trabalhadoras domésticas, no período especialmente do governo Dilma, você oferece R$ 100 por uma faxina e a trabalhadora pode dizer, não, por R$ 100 eu não vou trabalhar, porque, sei lá, eu tenho acesso a outras políticas sociais, ou porque é possível valorizar mais
monetariamente o teu trabalho e você, sei lá, então fazer uma faxina por outra pessoa por 150. Então, o salário está muito ligado a esse movimento mais geral da economia. E o que isso tem a ver com a juventude? É porque, para falar sobre a crise do coronavírus e o governo Bolsonaro, eu só queria lembrar um pouco do que foi a trajetória de inserção ocupacional e educacional dos jovens no governo Lula e Dilma, que, como o Eusébio falou, está longe de ter sido suficiente para resolver os nossos problemas estruturais do mercado brasileiro, longe de ter solucionado o problema da desigualdade estrutural no Brasil, mas apontam algumas características que mostram que é possível uma outra inserção dos jovens no mercado de trabalho, na vida educacional, que apontam para melhorias importantes. Então, eu queria dar um dado para vocês. Só deixa eu olhar aqui. Durante o governo Lula e Dilma, e aí o Eusébio deve ter bastante esses dados também, a participação no mercado de trabalho das pessoas entre 15 e 29 anos reduziu quase 24%. Ou seja, os jovens deixaram de participar do mercado de trabalho. E, paralelamente a isso, a inserção educacional desses jovens subiu quase 15%, 14,2%. Então, prestem atenção. Os jovens, por um lado, deixaram de entrar no mercado de trabalho e, por outro lado, passaram a ter uma maior presença no ensino, principalmente no ensino superior. É esse movimento que vai explicar a melhoria das condições da juventude no período do governo Lula e Dilma. Ou seja, o desemprego baixo, a valorização do salário mínimo e a valorização dos salários de forma geral, da massa salarial de forma geral, porque o desemprego está baixo, isso possibilitou que as famílias tivessem renda suficiente para financiar a inatividade do jovem. Compreende? O que melhorou a inserção ocupacional do jovem no mercado de trabalho não foi propriamente dito a entrada dele no mercado de trabalho. Foi a possibilidade de que as famílias financiassem esse jovem para que ele só estudasse. E, paralelamente a isso, a maior possibilidade de ingresso nas universidades ou públicas pela expansão de programas como o Reúne, outros programas educacionais, ou privadas, como o ProUni e tal, possibilitaram que esse jovem não trabalhasse tão cedo e pudesse também ingressar no ensino superior, que ainda é um monopólio das classes médias altas e da burguesia brasileira. Então, o que explica fundamentalmente a melhora nesse período é que os jovens deixaram de procurar trabalho. E essa uma dimensão importante da nossa reivindicação em relação ao jovem, principalmente os jovens mais baixos. Ou seja, isso que a juventude da classe média alta tem, né? Que foi um monopólio das classes médias altas brasileiras, que é financiar a inatividade, a classe trabalhadora também passou a ter, de certa forma, com a melhoria das condições mais gerais do mercado de trabalho. E a reversão atual no governo Temer, no governo Bolsonaro, mas já no governo Dilma, já a partir de 2015, quando a Dilma começa a optar por uma política econômica bastante neoliberal, o que acontece que desorganiza completamente a vida da juventude no mercado de trabalho é menos o fato dessa juventude ter saído do mercado de trabalho, porque ficou desempregada. Então, por um lado, sim, ao fechar postos de trabalho, a juventude é sempre a primeira a ser mandada embora, então parte da juventude fica desempregada. Mas o que determina o desemprego substancial da juventude nesse período é menos o fato dela ter ficado desempregada com relação à crise e mais o fato de uma parte da juventude ter ido procurar trabalho. Vocês compreendem isso? Então, uma parte da juventude que não precisava trabalhar passou a precisar trabalhar porque o pai ficou desempregado, porque a mãe ficou desempregada, porque teve cortes nos programas sociais. E ao ela precisar procurar trabalho, ela pressiona a taxa de desemprego e contribui para reduzir ainda mais os salários dos trabalhadores. Então, essa é um pouco a dimensão em relação à juventude e ao mercado de trabalho. Para aquela juventude trabalhadora que já estava no mercado de trabalho, ela também é marcada por várias particularidades importantes, né? Como, por exemplo, uma baixa inserção ocupacional, uma ausência de experiência, uma variável de ajuste quando tem períodos de crise. Então, a juventude é a primeira a ser mandada embora, ela sofre com os maiores índices de rotatividade, ela tem salários mais baixos.
Então, tanto a juventude que não estava no mercado de trabalho, quanto a juventude que é trabalhadora, que já tem uma inserção ocupacional, também é marcado por várias contradições nesse período. Então, queria dar um dado aqui para vocês. Infelizmente, eu não sei como o Eusébio colocar dado na tela, mas no período de 2012 até 2019, a taxa de desemprego no Brasil entre os jovens aumentou de 12% para 25%. Só o desemprego, esse desemprego aberto, né? A pessoa que quando o IBGE passou na casa dela, respondeu que ela não procurou emprego na semana de referência e nem que ela trabalhou. E se a gente for levar em consideração a subutilização, ainda é maior, o que o Eusébio falou. Ou seja, a gente tem uma juventude, olha que paradoxal isso. A gente tem um monte de jovem no Brasil que tem força física, que tem criatividade, que a gente pode ver pelos memes que a juventude faz. Ou seja, isso é um ativo importante da economia. A gente devia estar usando toda essa disposição, essa força física, esse desenvolvimento intelectual para estar produzindo riqueza, desenvolvendo tecnologia que melhora a vida do povo. E essa juventude está sendo usada para andar de bike, para entregar comida na casa de outra pessoa, ou ela está sendo usada para fazer um bico de garçonete num bar. E isso, se a gente for pensar pelo lado da realização da sociedade que a gente quer para o futuro, é extremamente perverso. E é extremamente burro do ponto de vista econômico também. Nós estamos deixando de aproveitar esse potencial que a juventude tem e subutilizando ela. Ou seja, os trabalhadores subutilizados são aqueles que poderiam trabalhar mais horas do que efetivamente são contratados. E isso determina que esses trabalhadores tenham menos renda do que eles poderiam oferir. Então, esse é meio o quadro da juventude atualmente no mercado de trabalho, ou seja, uma ocupação precária, uma inserção cada vez mais jovem no mercado de trabalho. Isso é ruim para ela porque ela não pode se qualificar suficientemente, né? Não pode dedicar mais anos de estudo, como a classe média pode. E isso também é ruim para o mercado de trabalho, porque você tem cada vez mais gente disputando menos vagas no mercado de trabalho, e isso rebaixa os salários de todo mundo. Então, esse é o quadro da juventude nesse período em termos trabalhistas, né? Então, marcado por uma juventude principalmente subutilizada, grande parte dela desempregada, a que está no mercado de trabalho com salários mais baixos. As propostas para resolver o problema da juventude, elas caminham completamente na contramão das experiências exitosas que a gente teve no período passado. Ou seja, qual é a única proposta que o governo Bolsonaro apresentou para resolver o problema da juventude no mercado de trabalho? Uma juventude que quase 30% está desempregada, no desemprego aberto, sem levar em consideração a subutilização. É a carteira de trabalho verde e amarela. Ou seja, a possibilidade de suprimir direitos para empregar trabalhadores mais jovens. Isso, por um lado, é injusto, né, do ponto de vista social, do ponto de vista trabalhista, ou seja, você condiciona o emprego da juventude à supressão de direitos, mas também é burro do ponto de vista econômico. Está completamente provado que a redução de direitos não leva a desemprego. Senão, como que a gente responderia, por exemplo, ao fato de que em 1998 a gente tinha um desemprego, por exemplo, na cidade de São Paulo, de 13%, e em 2004, no Brasil, a gente teve um desemprego de 6%. Em São Paulo era em torno de 8%. Então, repetindo, em 98 a gente tinha uma alta taxa de desemprego e em 2014 a gente teve o menor desemprego da história. Mudou alguma coisa na legislação trabalhista? Nada. E em 2015, de 6,5%, a gente foi a 12% no Brasil de desemprego. Mudou alguma coisa na legislação trabalhista? Nada. Ou seja, o que determina o emprego na sociedade não é mais ou menos proteção social, mas é o desenvolvimento da atividade econômica. Então, não adianta fazer reforma trabalhista para suprimir direitos, porque isso não gera emprego. Pelo contrário, gera mais informalidade e reduz o custo da força de trabalho. No longo prazo, isso vai ter efeitos econômicos significativos, porque se o cara não tem dinheiro, ele também não gasta. E agora, na crise do coronavírus, o que tem se avizinhado, né, que não é, como a Luísa falou, uma crise só ocasionada pelo coronavírus, nós temos que disputar a política e, teoricamente,
esse debate, ou seja, a gente já vinha de uma economia estagnada, com crescimento medíocre de 1% ao ano. Isso não é o crescimento da população, ou seja, em termos per capita, é crescimento negativo. Então, nós já vinha num processo de fragilização econômica, de persistência de um alto desemprego, de uma economia patinando, e o coronavírus pega em cheio esse processo e aprofunda as dificuldades que a economia brasileira vai ter de sobreviver com algum fôlego nesse período. A crise do coronavírus e as opções políticas e econômicas do governo Bolsonaro vão impactar ainda mais a juventude. Então, se é verdade que o Congresso Nacional, e como acho que a Valéria falou, a gente precisa exaltar os nossos parlamentares, se é verdade que o Congresso Nacional conseguiu arrancar uma vitória importante da renda emergencial, renda básica emergencial, e se é verdade que o governo está sendo compelido a aumentar o gasto público, sabendo que a única forma da economia sair da crise, é possível que, passando a crise do coronavírus, o governo venha com mais um pacote de ajuste fiscal intenso na economia brasileira, ou seja, mais corte de direitos, menor participação do Estado, maior compressão dos gastos com políticas sociais. E a juventude vai ser a mais afetada. Ou seja, essa PEC do teto dos gastos, que tende a se manter e a se aprofundar no período pós-coronavírus para reequilibrar o orçamento fiscal do Estado, ela tende a reduzir a participação do Estado em setores que são fundamentais para a vida da juventude, como, por exemplo, a educação. A juventude é marcada por uma trajetória social em presença cotidiana com o tema da educação, seja da de base, seja do ensino superior. Então, a redução do gasto com a educação afeta sensivelmente a juventude. A redução do gasto com programas sociais também afeta a vida da juventude, na medida em que afeta a vida das famílias e, por isso, impele a juventude a ir procurar emprego e a não se qualificar. E a ausência de Estado em atividades culturais, de lazer, de promoção de políticas públicas também afeta a juventude, porque essa também é um período em que a gente está descobrindo várias coisas na vida e que o Estado tem uma presença e um potencial importante de prover políticas públicas em vários sentidos, principalmente de acesso à cultura, de acesso ao lazer, de ampliação da educação. Então, se a gente não disputar com muita força nas ruas, no parlamento e nesses espaços, a ideia de que não basta passar o estado de calamidade pública e a questão sanitária para a gente voltar a uma normalidade restritiva, de menos Estado, de compressão do gasto público. A gente precisa disputar que essas políticas precisam continuar funcionando e, na verdade, serem intensificadas. Ou seja, para a gente conseguir sair dessa crise sem maiores abalos, a gente precisa que o Estado, que é a única entidade na sociedade que é capaz de ter um gasto autônomo, que ele faça a sua parte e ele garanta o não aprofundamento num caos social e econômico no Brasil. Se você for olhar, isso nós não estamos nem falando da proposta comunista do governo da Venezuela, nós não estamos falando de garantir 6 meses de salário do setor público e do setor privado. Nós estamos olhando por uma perspectiva bem liberal, inclusive, como é os Estados Unidos, como o Chile, a União Europeia. Estamos dizendo o quê? Em períodos de crise, uma crise exógena, né, que não nasce da economia real, o Estado é a única entidade que pode fazer frente e garantir a vida social e a vida econômica da comunidade. Ou seja, todas as teses mais neoliberais e do Estado mínimo, elas caem por terra. Ou seja, se o Estado deixar o mercado agora se virar e deixar a mão invisível do mercado regular a sociedade, nós vamos entrar num caos sem precedente, com pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de vírus na rua, pessoas saqueando o mercado. Então, nesses momentos, se coloca muito a importância do Estado e se coloca essa janela histórica, de certa forma, para a gente questionar os rumos da política econômica e reafirmar essa ideia que a gente tem feito de que o Estado não é só um regulador das atividades sociais, mas o Estado, principalmente na periferia do capitalismo, tem esse poder empresarial, ou seja, o gasto do Estado ele tem uma dimensão importante do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Ainda bem que a gente tem um Estado, ainda bem que a gente tem uma herança dos governos desenvolvimentistas brasileiros, que é a possibilidade de ter uma autonomia monetária. Imagina se a gente tivesse privatizado a Casa da Moeda, ou tivesse tido a independência do Banco Central, ou se a gente tivesse aprovado a PEC administrativa, que impossibilitaria o aumento da jornada de um médico num município, por exemplo. Então, nós estamos falando aqui que a gente ainda mantém instrumentos de política econômica que nos possibilitam, a partir de uma decisão política da sociedade brasileira, encontrar uma forma de saída dessa crise.
a ideia do neoliberalismo, desde a década de 90, é que os estados cada vez sejam mais restritivos, ou seja, como a PEC do teto dos gastos amarra o orçamento fiscal do Estado, se o Banco Central for independente, já não está mais no governo uma decisão importante da taxa de juros, do câmbio. Daqui a pouco, votar para presidente vai ser tipo votar para síndico de prédio, porque o cara, no máximo, vai fazer diplomacia, porque o Estado vai sendo capturado pela técnica, capturado pelas restrições fiscais, jurídicas, e a gente vai perdendo a possibilidade de, como sociedade, eleger um projeto de desenvolvimento que tenha condições de usar o Estado para tocar essa ideia adiante. Eu acho que essa é a possibilidade boa que a gente tem de retomar essa discussão em relação da importância do Estado, importância dos instrumentos públicos, importância dos bancos públicos, empresas estatais, para garantir que em momentos de crise como esse a gente saia o menos abalado possível.